Vou aproveitar para chamar o Maurício, né, da Viés Cultural, Museologia. Ele é historiador. Na história é fundamental, né, para ciências humanas e para ciências de uma forma geral, né? Acho que é a ciência das ciências, né? É a história. E então eles estão nos apoiando nesse sentido de construção desse museu aqui, e ele fará a palestra sobre um pouco sobre essas possibilidades que a gente pode vir a construir no processo de ensino. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos, obrigado, Sidemar. É muito bom estar novamente em Dois Vizinhos. Nós estamos com a oportunidade de vir regularmente para cá por conta desse trabalho de assessoria para desenvolver os projetos para o Museu Regional da Agricultura. E hoje, dentro da programação, estava prevista uma conversa sobre museus e educação, voltado para o público que atua na linha de frente, que trabalha lá na escola, que desenvolve os projetos pedagógicos, que está com aquele público escolar do ensino fundamental e médio, e que será certamente um público bastante importante para o museu. Agradecer ao professor Everton, diretor do campus, em nome dele, né, a toda a comunidade da UTFPR, pelo engajamento, pelo envolvimento, pela dedicação ao projeto. Nós tivemos uma grata surpresa trabalhando com a UTFPR, porque, efetivamente, nos momentos em que foi necessário envolver a estrutura de gestão da universidade, todos os envolvidos se fizeram presentes. Sempre que a gente precisou dialogar com os coordenadores de campo, dos cursos, né, tanto aqui do campus de Dois Vizinhos como dos campos mais próximos, presencial ou por meio eletrônico, os coordenadores se fizeram presentes. Então, este museu nasce com muitas mãos, com muitas pessoas abraçando a causa, e esse trabalho coletivo dá uma força impressionante e impulsiona efetivamente o museu para passos cada vez mais ousados e cada vez mais importantes. Perfeito? Daqui um pouco o pessoal consegue colocar aqui a apresentação. Enquanto isso também, gostaria de agradecer a confiança que a associação depositou na Viés Cultural e Museologia desde o primeiro contato e a oportunidade, então, que nós estamos tendo de estar aqui vendo nascer este museu. Veja que este projeto arquitetônico que vocês contemplaram, pelo menos as imagens propostas de fachadas, ainda terão alguns ajustes a fazer, ele vem sendo amadurecido ao longo de 12 meses, desde uma primeira conversa, entendendo qual era a vocação do museu, definindo qual era a missão e visão, os propósitos e o que seria necessário para atender e oferecer um bom serviço cultural para Dois Vizinhos, para o sudoeste do Paraná e para o Brasil, visto que o tema é um tema específico dentro do Brasil. Não existe um Museu Nacional da Agricultura ou um Museu da Agricultura no território nacional. A agricultura está presente em muitos museus. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre agricultura em muitos museus. Porém, não temos um museu que se dedica como tema central à questão da agricultura. E é por conta disso que este museu, então, se reveste de uma importância ainda maior e se reveste de uma qualidade e de um compromisso e de uma responsabilidade também ainda maior. Bem, então, aqui estamos nós. Eu sou Maurício Celal, um dos sócios da Viés Cultural, Museologia e Patrimônio, graduado em História, mestre em História Cultural, e durante 16 anos da minha vida eu trabalhei com ensino médio e também com ensino de graduação. Depois comecei a me dedicar exclusivamente aos projetos para museus, e aí fiquei em tempo integral na Viés Cultural, Museologia e Patrimônio. O tema da conversa de hoje, se o pessoal lá puder ir me ajudando e passando os slides, eu agradeço, que eu não sei se aqui eu consigo fazer isso. Quando eu deixei a sala de aula, não tinha essa tecnologia ainda, né? Então, mas eu aprendo, sou novinho. Vamos lá? Isso, ó, que bonito. Agora deu. Então, essa conversa, ela é voltada aos professores das escolas públicas, porque lá na Lei de Incentivo à Cultura está dito que sempre que um projeto é feito, ele tem que oferecer algum retorno para a comunidade. E este retorno tem várias opções. E nós entendemos que, das opções possíveis,
a que seria mais importante nesse momento, e até para firmar essa parceria que a gente tem com o Núcleo Regional e com a Secretaria Municipal de Educação, é oferecer uma conversa com os professores das escolas públicas de Dois Vizinhos e da região. Perfeito? Então, o papel das instituições culturais na valorização da memória, vocês vão perceber que é uma fala feita aqui de professor para professor e uma fala feita também a partir de alguém que está trabalhando na área cultural há algum tempo, tentando colocar algumas questões. Uma primeira pergunta, para que nós possamos dar uma quebradinha no gelo, é: o que é museu? Quando nós colocamos o que é museu, o que vem na cabeça das pessoas inicialmente? Qual é a primeira visão que você faz, ou qual é a primeira palavra que você tem na memória quando nós colocamos a pergunta: o que é museu? Exposição. Desculpe, pode falar um pouquinho mais alto? Antiguidade. O que mais? História. Acervo cultural, bem importante isso. O que mais nós podemos considerar? Memória. Teve mais uma fala ali. Projetos artísticos também. O que mais? Pode ter homenagem. Oi? Visitação. E o que mais que museu sugere? Lazer também. Museu também é um espaço de lazer. O que mais nós podemos considerar? Também é um espaço de formação, tanto profissional quanto de cidadania. Então, veja, vocês elencaram várias coisas, vários itens, vários pontos que são importantes na construção de um museu. Então, o museu é, sobretudo, um espaço de diálogo e de reflexões. E ele é um espaço de diálogo e reflexões porque ele oportuniza lazer, cultura, formação, ele reúne um acervo, ele permite a visitação, ele está aberto ao público. Eu vou poupar vocês da leitura que eu faria, mas aqui eu trago 3 imagens e gostaria de ver se vocês reconhecem essas 3 imagens. Esse é o primeiro aqui de baixo, todo mundo se identificou? Esse é o museu mais conhecido do Paraná, né? Embora o mais antigo seja o Museu Paranaense, mas esse é efetivamente o mais conhecido. O Museu Oscar Niemeyer, que é um museu voltado à arte, e popularmente chamado de Museu do Olho. Acho que até hoje o Niemeyer tem um certo problema de consciência, porque ele fez isso tentando criar ali uma araucária estilizada, né? Mas todo mundo chama popularmente de Museu do Olho. Então, enfim, né? O nome pegou, né? E está aí até hoje. Entra naquela história, né, de que todo leitor é coautor da história, e então as pessoas fizeram uma apropriação diferenciada. O museu à direita ali acima, vocês já conhecem? Alguém já teve a oportunidade de ir nesse museu? Não, desculpa, à direita, isso, à direita é o Museu de Francisco Beltrão. Né? Então, o professor Everton disse que já conhecia, a Celinei conhece bem, mora lá. É um museu aqui bem próximo de vocês. E acima à esquerda, o professor Everton já conhece, quem mais? Quem for, o professor Celinei também. Quem for agora não vai ver mais esta imagem lá. O museu está em obras, é o Ecomuseu da Itaipu Binacional, que fica em Foz do Iguaçu. O museu está, neste momento, irreconhecível, porque ele está passando por uma grande reforma estrutural. A fachada, o prédio inicial ali também está todo alterado, mas vai trazer grandes novidades e uma melhor estrutura para receber os visitantes quando estiver inaugurado. Aqui o nosso logo, Museu Regional da Agricultura. Eu não vou repetir isso porque as pessoas já falaram aqui muito bem, né? Quem me antecedeu explicou muito bem como foi o processo para chegar até o momento em que estamos agora. E na lei brasileira, tem a Lei 11.904, Estatuto de Museus, que regulamenta legalmente o que é museu.
Vou poupar vocês da leitura, obviamente, mas quero destacar um assunto importante aqui, que é essa última linha que diz que um museu é uma instituição aberta ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então, segundo a lei brasileira, um museu, para ser museu, ele tem que ter uma função social, ele tem que ter um propósito. E esse propósito tem que estar conectado com o fato de servir a sociedade e contribuir para o seu desenvolvimento. Então, é nessa perspectiva que esse museu foi pensado desde o início. O Museu Regional da Agricultura, já desde a sua origem, desde a sua primeira ideia, intuitivamente, já se colocou na perspectiva de servir a sociedade. Aqui também é uma curiosidade importante, que na museologia, talvez, quem ficar curioso depois de hoje e queira pesquisar um pouco mais sobre o tema, vai perceber que existe uma coisa chamada museologia social e que existe o que se chama de processos museológicos. Existem comunidades tradicionais, modos de fazer, festividades ou territórios consagrados numa determinada cultura que eles não têm um prédio, não têm um acervo necessariamente reunido, mas se transformam numa referência importante do patrimônio cultural e material de um determinado país ou de uma determinada região. Então, eles são chamados de processos museológicos e eles também podem ser enquadrados nesta lei como instituição museológica. Só que é uma instituição museológica feita por pessoas, para pessoas, sem ter necessariamente um prédio ou um acervo coletado. Eles trabalham pela manutenção de uma tradição cultural viva ou de um patrimônio imaterial consolidado. Perfeito? E isso foi um avanço muito importante na legislação, porque estas formas de cultura e estas formas de valorizar o patrimônio não tinham acesso antes às linhas de fomento por não serem reconhecidas legalmente como museus. Claro, tem que ter um estatuto, um regimento, tem que ter um CNPJ que referende, né, a gestão do recurso que vai ser recebido, mas hoje é possível, coisa que há uns 10, 15 anos atrás não era. Então, aqui são alguns princípios fundamentais que os museus precisam atender, que estão dispostos no artigo 2º do Estatuto de Museus, e o Museu Regional da Agricultura está alinhado com todos eles no seu projeto, de maneira que a gente vai conseguir, junto com toda a comunidade de entorno, atender a todos esses princípios que os museus precisam desenvolver. Também o artigo da função social tem que estar conectado com o Plano Nacional de Cultura e tem que atender o regime de proteção e valorização do patrimônio cultural. Então, veja que quando a gente vai trabalhar com um Museu Regional da Agricultura, nós vamos trabalhar com a ciência e a tecnologia envolvidas no processo da agricultura, que está alinhado com a vocação do campus de Dois Vizinhos, mas, junto com essa aplicação de ciência e tecnologia na agricultura, tem todo um modo de fazer, tem toda uma cultura, tem toda uma sociedade que se constitui e que se modifica e que se transforma ao longo deste processo. Veja que o tempo hoje, a relação que nós temos com o tempo de trabalho, com o tempo de lazer e com o modo de operar, seja num trabalho na área urbana como na atividade agrícola, é diferente de como os nossos avós se organizavam, se relacionavam com o trabalho e com o tempo de lazer. Porque o modo de fazer agricultura da época dos nossos avós é bastante diferente do modo de fazer agricultura hoje. E as relações sociais implicadas neste processo e as relações culturais derivadas desse processo também, certo? Então, veja que muitas comunidades costumavam fazer a sua festa da igreja e da comunidade logo depois da colheita, e aquilo tinha todo um significado de coroamento de um trabalho. Hoje está muito focado nas grandes feiras do agronegócio ou nas grandes feiras específicas de um determinado produto, né? Mas a festa da comunidade continua acontecendo, tem um público lá vinculado à questão religiosa e ainda tem uma celebração envolvida neste processo. Então, como é que você abre esse diálogo? Como você reflete sobre isso? Como você faz as pessoas perceberem essas transformações? Então, por isso que o museu é um espaço de diálogo e é um espaço de reflexões. Então, esse tipo de provocação e de reflexão o museu pretende fazer por meio das exposições
e por meio das ações educativas, que é uma conversa que a gente vai começar daqui a pouquinho. Antes da gente avançar, é importante colocar aqui uma maneira como a gente enxerga a museologia, porque ela tem uma implicação na maneira como o museu vai ser percebido. A primeira questão é que, quando o professor Everton falava aqui no início, olha, a gente reforma uma casa, junta um acervo, abre, já recebe a visitação, está tudo resolvido, o museu vai ser um sucesso desde já. Isso está muito vinculado a uma maneira tradicional que a gente tem de perceber o museu, que é um prédio com um acervo e que recebe um público que vai lá, contempla e vai embora. E quem sabe um dia, se ele tiver sem nada para fazer, resolve voltar no museu para ver de novo aquelas peças que estão lá há 50 anos na mesma posição. Perfeito? A partir da década de 70 e de 80, um grupo de trabalhadores na área de museus começou a se questionar se o museu precisava ser exatamente desta forma ou se cabia mais alegria, mais movimento, mais participação do público no museu. E aí começou o chamado Movimento Internacional da Nova Museologia, que hoje, popularmente, ou encurtando, o pessoal chama de Nova Museologia, que é uma maneira de perceber o museu muito focado no interesse do público e menos no colecionismo e menos necessariamente na estrutura do prédio. Então, todo projeto de museu, baseado na ideia da Nova Museologia, ele tem que atender a 3 dimensões básicas do fazer museológico. A primeira delas, ou as 3, porque elas se comunicam, pesquisa, salvaguarda e comunicação. Eu não consigo ter um bom museu sem essas 3 dimensões estarem bem desenvolvidas e bem equacionadas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas resumindo, por que o museu tem que ter pesquisa? Porque eu só posso trabalhar bem com um assunto que eu conheço bem. Então, se eu não tiver pesquisa para conhecer profundamente sobre o que eu estou me dedicando, eu não consigo montar um museu com a qualidade que eu preciso. Se eu não fizer a comunicação daquilo que eu pesquisei, que eu sei, que eu pude angariar de informações, que eu pude reunir de acervos, que eu pude criar de reflexões, eu não consigo também ter um bom museu. E o importante é que quanto mais eu comunico aquilo que está sendo pesquisado e quanto mais faz sentido para as pessoas a conexão gerada por este comunicar, mais reforça a importância de nós pesquisarmos, para ter novos conhecimentos para debater e provocar reflexões. E quanto mais eu pesquiso, e quanto mais eu comunico, e quanto mais as pessoas entendem da importância daquele assunto, daquele acervo, daquele tema, ou do espaço que o museu representa para a nossa comunidade, mais eu tenho a importância de promover a salvaguarda, que é uma palavra bastante bonita, que remete à necessidade da preservação e da conservação das coleções que estão sob a responsabilidade do museu. Então, a salvaguarda é aquele momento em que eu preservo o testemunho material, que eu conservo tudo aquilo que o museu tem sobre a sua responsabilidade de preservar em termos de patrimônio, para que eu consiga, então, ter as referências patrimoniais para mais pesquisa e para mais comunicação. Então, aqui tem um pequeno textinho, eu só quero destacar a parte de baixo, que fala que sem pesquisa não há preservação, não há comunicação, portanto não há museu. É no trabalho de pesquisa que a instituição vai definir o discurso e a qualidade da comunicação e da conservação do seu patrimônio. Como estamos num campus universitário, numa universidade, este museu já nasce com uma força muito grande na área da pesquisa. Todos os professores que estão vinculados à associação e todos os professores e coordenadores de curso que estão vinculados ao projeto do museu, todos eles têm alguma ligação com pesquisa na área do patrimônio cultural ou na área das ciências agrárias ou ainda alguma experimentação na área educacional. Então, é um museu que já vem com uma força muito grande dentro da tradição de fazer pesquisa. Aqui nós destacamos algumas fotos de uma parte muito importante deste projeto, desse primeiro projeto na Lei Federal de Incentivo, que foi quando um grupo de 25 alunos, coordenados aqui pelo professor Sidemar, pelo professor Sirinei, pela professora Patrícia, foram a campo visitar propriedades em 2 vizinhos e municípios vizinhos,
para identificar junto aos agricultores que acervo, que referência patrimonial eles tinham em casa, que ainda utilizam ou que já não utilizam mais, mas que nos ajudasse a contar a história da agricultura no sudoeste do Paraná. E aí surgiram fotos interessantes de muitos objetos, que talvez vocês já, logo que olhem ali, já vão se reconhecer, porque já viram na casa dos seus pais ou dos seus avós, e que vão nos ajudar, então, a contar um pouco dessa história dentro de um contexto da evolução da ciência e da tecnologia na agricultura. Então, este é um museu que, veja, nós ainda estamos no projeto do museu e nós já estamos fazendo pesquisa para este museu. Depois vem a questão da salvaguarda, que, como falei para vocês, são os procedimentos de caráter técnico que visam preservar o acervo que estará sobre a posse do museu. Tem um trabalho que vai iniciar agora em seguida e que é muito importante, que a comissão que está tratando da implantação do museu vai desenvolver um documento chamado Política de Acervos do Museu Regional da Agricultura. O que é isso? É um documento que vai nos dizer o seguinte: olha, o Museu Regional da Agricultura vai receber objetos nessas condições. Então, ali vão ter critérios objetivos e técnicos que vão nos permitir uma análise bastante precisa de que acervo nós vamos ter ou não no museu. Perfeito? Então, veja, às vezes a pessoa vai oferecer um objeto em doação ao museu, não sou eu que vou dizer se o objeto vai ser aceito ou não é o professor Sidemar, não é a professora Patrícia, sabe? Vai ter uma comissão que, com base no que a política de acervos definir que é interessante o museu receber ou não, vai então dizer se esse objeto será ou não aceito no museu. Isso não quer dizer que a gente não quer doações, muito pelo contrário, queremos muitas, né? E queremos todas que forem possíveis. Mas veja, não vai adiantar para o Museu Regional da Agricultura ter 50 chaleiras iguais no seu acervo. Certo? Então, eventualmente, quando a gente tiver já umas 3 ou 4, é melhor que a gente receba um outro objeto para ampliar a possibilidade de discurso, de exposição que a gente possa montar. Perfeito? Então, é nessa perspectiva que a comissão vai fazer as análises e dizer sim ou não. Então, num tempo oportuno, esta política de acervos será aprovada nas instâncias da universidade, será divulgada publicamente e, quando, enfim, o museu tiver condições de receber acervos, ele vai, então, a partir deste mapeamento inicial, pedir para as pessoas que se dispuseram a doar mandarem os seus objetos e, obviamente, a partir desse momento, quem entender que tem algo que possa servir para o museu, vai procurar a comissão, vai mandar uma foto e vai dizer que acervo teria, e a comissão então vai avaliar e decidir, ok, queremos seu objeto, porque ele nos ajuda a preencher uma lacuna que nós não temos, ou, olha, desse aqui a gente já tem uns 30 aqui na fila de espera, não vai ser possível admitir agora, correto? Mas é um museu que efetivamente vai precisar da parceria de toda a sociedade para compor o seu acervo. E uma coisa é certa, né, já está estabelecido que todo o acervo que vir para o Museu Regional da Agricultura deverá vir na forma de doação. Então, a pessoa doa o acervo para o museu. Correto? Bem, aqui é um exemplo de um espaço muito importante que o Museu Regional da Agricultura também vai ter, que é o espaço de reserva técnica. Então, na foto ali à esquerda, desculpe, tem uma reserva técnica de um outro museu, que já está com uma caminhada um pouco mais adiantada do que a nossa aqui, em que as estantes são todas com pintura eletrostática, em aço, que é um material inerte, que não interage com o acervo que está depositado ali. O acervo passa por um processo de higienização e é organizado por tipos de categorias. Sempre que um objeto não está em exposição no museu, ele está condicionado na reserva técnica, que é o local onde a gente consegue controlar todas as variáveis de clima, temperatura, umidade e garantir a ele a melhor condição de conservação para contemplação, estudo, pesquisa. Perfeito? E de tempo em tempo, ele vai para uma exposição temporária, volta, reformula uma exposição de longa duração, ele vai para essa exposição. Nós brincamos que dentro do museu a reserva técnica funciona igual o cofre de um banco. É no cofre do banco que você guarda os maiores valores. Geralmente, os objetos que requerem um cuidado muito especial, eles ficam mais tempo na reserva técnica até do que na área de exposição,
porque lá a gente consegue ter as melhores condições para cuidar dele. E, por fim, a comunicação. Não existe museu que não consiga, né? Um museu não se sustenta se não tiver uma boa comunicação. Veja que o Museu Regional da Agricultura, ele não tem ainda um prédio, né? Estamos recém terminando o projeto arquitetônico, mas ele já tem uma força de comunicação bastante grande. Nós temos o canal no YouTube, tem os perfis das redes sociais, tem as ações que os professores desenvolvem com os alunos aqui do campus e uma intensa articulação com a comunidade regional que faz com que esse museu tenha uma força e uma vida e uma comunicação, mesmo antes de ter um prédio aberto ao público. Tanto que vocês estão aqui hoje justamente pela força dessa articulação, pela força dessa inserção que o museu tem na comunidade. Então, entre as formas de comunicação, a mais tradicional delas são as exposições. Você entra no museu, a parte mais visível ao público é a parte das exposições. É onde você circula, enxerga todo o discurso, todo o roteiro, tudo que o museu quer falar sobre um determinado tema. Porém, nós temos dentro deste cenário outras ações. Aqui tem um print do perfil do Instagram, tem um print de um banner que, inclusive, está ali na frente para vocês contemplarem depois, que foi desenvolvido na Semana Acadêmica da UTF, mostrando o projeto do museu. Este banner que está atrás de nós aqui, ele fica volante pelo campus e em todos os eventos que a gente faz do Museu Regional da Agricultura. E aqui nós trouxemos de um outro museu, porque nós ainda não temos o prédio e nem esse serviço aqui, mas um trabalho de ação educativa, que é quando a escola vai ao museu, vindo com um propósito definido, a equipe do museu recebe este grupo e desenvolve uma atividade pedagógica significativa para que o trabalho do educador se torne um trabalho ainda mais consistente em parceria com o museu. Correto? Todos nós, em algum momento da vida, quando éramos alunos, ou ainda hoje, quando somos professores, já fomos naquele museu em que nós somos recebidos, a gente passa pela exposição, o pessoal agradece a visita e a gente vai embora. E, dependendo do museu, faz um lanchinho ali na grama e depois vai embora. A ideia do Museu Regional da Agricultura é estimular vocês para que a gente possa ir um pouquinho além deste estágio. Às vezes, quando a escola chega com um tempo limitado ou teve algum problema na viagem, pode ser que aconteça só isso. Olha, a gente só quer uma visita guiada aqui e vamos embora. Ok, é uma opção da escola. Mas nós, como instituição museológica, gostaríamos de fazer um pouquinho mais do que isso. Então, a educação em museus é um tema que vem sendo valorizado muito pelas instituições reguladoras. O Instituto Brasileiro de Museus, inclusive, criou a Política Nacional de Educação Museal, que foi construída em diálogo com toda a comunidade museológica e com os educadores em museus. É um documento, inclusive, que está disponível na internet. Os educadores que quiserem, entra lá no site do IBRAM e bota Política Nacional de Educação em Museus e vai acessar esta informação. Então, é bem interessante olhar o que está ali. E é interessante pensar que a educação museal, então, é um conjunto de valores, conceitos, saberes e práticas que tem como finalidade principal desenvolver o visitante. Ou seja, fazer com que o visitante descubra aqui uma outra questão. Bom, essa pergunta para mim é bem importante, e eu queria ouvir os professores enquanto eu tomo uma água. Por que eu sou educador? O que fez você, em algum momento da vida, dizer assim, eu vou trabalhar com educação? Por que eu sou educador? Agora pintou aquela dúvida existencial, né? Por que eu escolhi ser educador na vida? Oi? Pelo salário que não foi, segundo Sirinei. Há um idealismo muito grande, né, quando a pessoa resolve ser educador. Oi? Já sabemos por que não, né? Tá, ok, já é um começo. Vamos lá. Perfeito. Então, para você tem esse elemento de poder acompanhar o desenvolvimento do aluno ali, da criança ou do adolescente, até se tornar adulto. Ótimo, muito bom. Seu nome? Eliana. Tá. Ana ou Anne? Eliane. Tá. Obrigado, Eliane. Quem mais gostaria de contribuir?
O pessoal ainda está pensando, né? Fez a graduação, tal. Bom, no final do século passado, quando eu estava cursando a graduação em História, eu fui perguntado por uma pessoa que está fazendo... Me pegaram no corredor, assim. Eu estou fazendo uma pós-graduação em RH. Que curso você está fazendo? Eu estou fazendo História. Tá, aí. Por que você escolheu História? Sem pensar muito, responde. Eu disse, tá, porque é a forma que eu encontrei de contribuir com a humanidade. Mas saiu tão assim, né, espontâneo, eu estava tão envolvido no idealismo ali, né, naquele momento de primeiro ano de graduação, que a pessoa me olhou, fala mais sobre isso. Enfim, somos amigos até hoje, né, por conta daquela conversa. E naquela época eu entrei numa licenciatura em História, mas eu queria ser pesquisador em História, né? Bom, o resultado é que a área da educação me seduziu de tal maneira que eu fiquei 17 anos trabalhando depois com formação de adolescentes e de jovens. Então, foi algo bem relevante. Aí, depois eu entendi que o meu tempo dentro de sala de aula já tinha sido cumprido, ou o que eu poderia ter feito ali já estava pronto, e aí vim trabalhar no outro campo, que é criar, né, ajudar a criar instituições culturais que possam ajudar na valorização da memória. Agora, uma pergunta um pouquinho mais fácil. Desenvolver ações pedagógicas com estudantes no museu pode ser uma prática interessante para a construção de conhecimento? Faz todo sentido, né? Fácil de dizer que sim. Aqui tem, essa é a folha de rosto do caderno da Política Nacional de Educação Museal. Então, vocês podem acessar lá no site do IBRAM, o download é gratuito. E vocês vão ter ali um preâmbulo do que são as diretrizes desse documento e depois uma série de exemplos de práticas educativas que são desenvolvidas em museus. Agora, tem uma questão que eu acho que acontece muito na minha região, talvez aqui para vocês isso não seja verdadeiro, mas vamos lá. Quando eu penso que levar meus alunos ao museu é interessante, eu acabo não conseguindo fazer isso porque eu tenho algumas barreiras que às vezes me afetam. Tá? Então vamos lá. Barreira 1, às vezes há pouco interesse ou falta de apoio para que a visita possa ocorrer. Certo? Isso acontece lá em Jaguaruna, Santa Catarina, onde eu moro. Não sei se acontece aqui, mas lá acontece com muita frequência. Articulação de agenda. Tá? Quem é educador sabe que articular agenda em escola é uma epopeia, né? Quem é coordenador pedagógico sabe disso mais ainda. Então, às vezes, isso também atrapalha um pouco, por quê? O museu está ali, está disponível, tem um monitor para receber o público, mas eu não consigo articular a saída da escola na agenda que eu poderia, ou no momento que seria ideal levar os meus alunos ao museu. E uma coisa que talvez eu esteja enganado, mas é talvez o maior problema do Brasil para levar uma escola ao museu, que é dificuldade de transporte. Tá? E aí você vai perguntar, mas toda a prefeitura tem ônibus para o transporte escolar. Por que é tão difícil levar o aluno no museu com o ônibus da prefeitura? Isso também é uma pergunta que eu gostaria de achar resposta e até hoje não encontrei. O que eu sei é que os municípios, quando você vai levar um ônibus do município A para o município B, ele tem que ter uma documentação específica para poder rodar fora do município. E, às vezes, essa documentação não é atendida pela frota municipal e aí não consegue fazer esse transporte. Ou, às vezes, o que é normal, porque essa documentação não é tão barata assim, as prefeituras documentam um ônibus para sair fora e os outros só podem rodar dentro do município. E aí por isso que a dificuldade do transporte se torna bastante grande. Mas são as 3 barreiras assim mais comuns. Tem mais alguma que vocês vivem aqui que eu não possa não ter identificado ou percebido? Não tem museu. Isso é uma barreira bastante importante, né? Porque aí você tem que levar no museu mais perto, que é em Beltrão, e aí, às vezes, o problema do ônibus se torna ainda mais crítico. Né? Porque também tem aquela coisa, né? O ônibus está, entre aspas, disponível, mas ele busca os alunos de manhã,
leva ao meio-dia, traz a turma da tarde, tem que devolver os alunos em casa no final da tarde. Então, às vezes, o deslocamento até um município vizinho compromete o horário que o ônibus precisa estar disponível para o transporte escolar. Então, realmente, esse negócio do ônibus é uma barreira bem interessante a ser estudada. Como a gente tem um tempinho até o museu ficar pronto aqui, acho que dá tempo da gente ir pensando alternativas aí, os gestores escolares, de como contornar esse problema do ônibus. Bom, para caminhar aqui para o encerramento, porque quando uma pessoa fica falando muito tempo vai cansando, quem está ouvindo, nós elencamos 5 passos que são importantes para que um educador possa fazer uma ação significativa no museu. O primeiro deles, e que eu acho que é a parte mais importante, nós colocamos aqui o Museu de Beltrão porque é o mais perto que nós temos, né? E no futuro a gente vai botar a foto do Museu Regional da Agricultura, né? Porque é aqui que a gente espera que vocês venham trazer os alunos para trabalhar conosco. Veja, fazer uma visita prévia. Veja, como é que o educador vai fazer um trabalho significativo com o aluno envolvendo o museu se ele não conhece o museu que ele está levando o aluno dele? Ele não sabe quais são as possibilidades que tem lá. Ele não enxergou o que ele pode tirar de proveito. Então, a questão fundamental é o professor agendar uma visita no museu, dizer, eu sou professor da escola tal, eu quero desenvolver um projeto educativo com os meus alunos envolvendo o museu e eu gostaria de ser recebido para conversar um pouquinho com vocês sobre o museu, os temas, o acervo existente, o que é possível fazer de atividades em parceria com o museu. Então, o professor vai lá, visita o museu, entende da dinâmica do espaço, o que está sendo tratado, que acervo tem lá, para poder pensar o que ele vai fazer. E aí vem a questão de identificar, então, qual projeto, atividade ou ação eu consigo fazer com os alunos no museu que eu escolhi para levá-los. Então, eu tenho que pensar que tem museus com um setor educativo bem estruturado em que eu posso contar com o apoio do museu para a gente fazer um trabalho juntos. Tem museus que eu vou ter só o espaço e a exposição à minha disposição para que eu crie algo com os meus alunos. Tem lugares que eu só consigo fazer uma ação muito pontual e muito específica, porque eu não tenho necessariamente mais estrutura naquele museu. E aí, quando o professor Sidemar cita, né, com muito entusiasmo, nós vamos ter um espaço educativo no museu. E vamos sim. Veja, é uma sala com boas dimensões, com uma dimensão praticamente do tamanho de uma sala de aula, um pouco maior, em que, depois que nós conhecermos e visitarmos as exposições, o educador pode reunir com o seu grupo de alunos ali, junto com os educadores do museu, para desenvolver uma atividade em conjunto, conforme o nível de escolaridade e o tipo de atividade que se queira fazer. Quer dizer, isso é um serviço importantíssimo que o museu coloca para o educador, porque ele não vem só passear no museu, ele vem para o museu para fazer realmente uma ação, um projeto, para desenvolver um aprendizado significativo com os alunos num ambiente diferente do ambiente da escola. Perfeito? Bom, organizar a atividade e agendar a visita, isso é fundamental. Bom, organizar a atividade, todo educador sabe que é prática, né? É dia a dia, é automático já para quem é da área pedagógica. Agora, agendar com o museu é fundamental. Eu já trabalhei em muitos lugares que, do nada, encostava 2 ônibus assim na porta do museu. E aí caía num dia que, às vezes, nós estávamos desfalcados, alguns funcionários de folga, o educador não estava ali naquele dia porque estava atendendo um outro projeto, e aí o atendimento ficava muito prejudicado. Por que agendar a visita é importante? Olha, nós somos da escola tal e nós vamos levar 2 turmas de 4º ano do ensino fundamental para fazer uma visita ao museu. O foco é ver os instrumentos de trabalho agrícola no período X a Y e nós vamos, então, aí com mais ou menos 60 alunos para o museu. Ok, então eu já sei que eu preciso de pelo menos 2 monitores para atender vocês. E talvez até um terceiro para ajudar no apoio da atividade pedagógica depois no espaço educativo. Então eu consigo organizar a escala de trabalho para receber a escola da maneira adequada, com o cuidado, com a atenção, com o carinho que a escola e as crianças merecem, certo? Se chega sem agenda, vai ser atendido? Vai.
mas talvez não vai conseguir ser atendido com a mesma qualidade de que se tivesse avisado o museu com antecedência. Perfeito? Então, a agenda é importante para vocês, pelo ônibus, pela articulação da escola, pela programação dentro do formato pedagógico e tudo mais, mas é importante também para o museu poder atendê-los com a qualidade que vocês merecem. Enfim, chega o grande dia e nós vamos realizar a visita com os estudantes conforme o planejamento da atividade. Então, no dia agendado, o museu vai estar preparado, vai receber a escola, vai receber os professores, os alunos, vai fazer o trabalho em parceria com o educador e vamos ter, então, um dia especial de aprendizado para todos os envolvidos. Porque nós, que trabalhamos nos museus, quando recebemos vocês e os seus alunos, aprendemos muito com o que acontece naquele dia. Tá? Acertamos muitas vezes, erramos em outras, mas, acima de tudo, aprendemos muito nestes momentos. E, por fim, é importante concluir a atividade. Né? Todos nós que passamos por uma licenciatura sabemos que todo projeto, todo plano de aula, todo o planejamento escolar, ele tem que ter um início, um meio e um fim. Nós temos, embora a gente não escreva isso toda vez que planeja uma aula, mas na nossa cabeça está muito claro, o tema é esse, o objetivo ou os objetivos são esses, os recursos que eu vou utilizar são aqueles, e eu vou trabalhar com essa metodologia, eu vou fazer esta ação, eu vou usar esta técnica para que o aluno desenvolva um conhecimento sobre este assunto. Correto? Muitas vezes a gente bota no papel, lá quando está recém-formado, depois já vai no automático. Mas o processo é esse. E com o museu não é diferente. Então, quando eu planejo uma atividade que envolve o museu, ela tem início, meio e fim. Ela termina com alguma ação, ela termina com algum conhecimento que o estudante vai se apropriar ou vai construir em parceria com o professor. Então, neste caso aqui, a gente sempre costuma colocar que o museu pode ser o ponto de partida do projeto. Bom, eu vou levar os meus estudantes lá, eu quero que eles prestem atenção num determinado acervo, num determinado tema, numa determinada fala, numa determinada provocação que a gente vai lançar lá no museu, e depois eles vão desenvolver uma pesquisa, ou vão ampliar o conhecimento em torno daquele assunto, e a gente vai concluir a atividade na escola com uma determinada ação. Certo? Outras vezes, eu começo a discussão do assunto e do tema lá na minha escola, lá na minha sala de aula, com o meu grupo de estudantes, e eu tenho no museu a metade do percurso. Eu uso o museu como um momento de pesquisa, de busca de informação, de provocação, como aquele momento em que o aluno vai ser instigado a buscar informações. E também acabo concluindo depois a atividade em casa ou num outro espaço público ou um outro espaço de cultura. E tem também muitas escolas que deixam o museu como o grande final do projeto. Bom, eu monto uma estratégia, eu provoco, eu faço pesquisa, eu levo os alunos do museu para lá no museu a gente encerrar o projeto com determinadas reflexões ou na expectativa de que eles se apropriem de um determinado conjunto de informações e construam um conhecimento sobre determinado assunto. Então, todas essas estratégias são possíveis, mas é importante que tenha um fechamento, porque daí, para o estudante, começa a criar aquela ideia de museu diferente daquela que a gente teve na nossa formação, de que o museu é um lugar que guarda coisa velha, a gente vai lá visitar o museu e depois vai embora. E foi um dia muito legal que não teve aula na sala de aula e a gente passeou de ônibus. Né? Isso aconteceu quando eu era estudante lá do ensino fundamental. Certo? Então, se eu consigo fazer com que o estudante perceba que o museu é um lugar de reflexão, de diálogo, de atividade, que ele é um lugar vivo, que eu vou para lá para me informar, para construir conhecimento, para fazer coisas interessantes no museu, quer dizer, eu vou querer voltar no museu. Não tem como eu não queira voltar no museu. Né? Eu vou aproveitar para falar de um museu, que depois, se vocês puderem procurar na internet, deem uma procurada, que é o Museu de Zoologia da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, que, por coincidência, é a universidade que eu estudei a minha graduação em História. O museu vai completar 20 anos agora, dia 28 de setembro. E ele é um museu reconhecido
pela capacidade de fazer boas ações educativas. Ele já foi premiado 3 vezes nacionalmente pelas ações educativas que ele desenvolve. E lá no site do museu tem todas as ações educativas que eles fazem. Até serve, né, como fonte de informação, de inspiração, de conhecimento sobre o tema. E, veja, eles fazem coisas maravilhosas lá. Tem um projeto que a escola começa em março junto com o museu e termina em novembro. E aí tem parte das atividades na escola, parte das atividades do museu, e termina com um evento que é realizado no museu no mês de, geralmente no comecinho de novembro, né? Então, veja, existem muitas possibilidades de parcerias e de fazer projetos significativos envolvendo o museu e a escola. E aí, claro, a capacidade e a criatividade do educador ajudam o museu. O museu vai estar preparado para uma série de situações, mas o diálogo do educador com os educadores do museu pode gerar muitas novas experiências interessantes para as duas instituições. Eu vou deixar aqui na tela os contatos do Museu Regional da Agricultura e aproveito para perguntar se alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, porque eu vou me empolgando, vou falando. Esqueci de dizer que vocês podiam interromper a qualquer momento para fazer perguntas. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração ou qualquer outro assunto relacionado a museus e educação ou museus de um modo geral, eu estou à disposição para a gente continuar conversando aqui. Obrigado. De fato, quem está mais próximo ao museu vai conseguir vir com mais frequência. Mas hoje é uma tendência mundial dos museus, no site do museu, colocar o tour virtual. E está comprovado em vários museus que, após a colocação do tour virtual no site, aumenta a visitação das pessoas que moram mais distantes do museu, porque elas se interessam pelo... Se já é legal vendo aqui, né, por vídeo, com uma visita mediada via transmissão de vídeo, imagina pessoalmente nesse museu como não é. Então, muitas pessoas acabam vindo. Já tem uma série de conteúdos que estão no canal do YouTube, quer dizer, poucos ainda, mas para um museu que não tem ainda sua sede construída, pode-se considerar que é bastante, que já vai fazendo essa comunicação por enquanto. Tem um projeto, talvez o Sirinei já está ali louco para falar, né, daqui a pouco. Não? É outra. Pegar o microfone para poder disponibilizar para as pessoas. Como eles falaram aqui, tem um site que está para entrar no ar daqui uns dias, que foi desenvolvido pelos alunos do curso de Engenharia de Software, que vai justamente nos ajudar nessa comunicação via internet. Então, tudo que está acontecendo por enquanto já vai estar colocado neste site. E, posteriormente, com o prédio construído e com as exposições montadas, também essa estratégia de, pelo meio da tecnologia da Rede Mundial de Computadores, fazer essa informação chegar a pessoas que moram mais distante. Então, isso vai estar também colocado. E, eventualmente, tem algumas ações que podem ser feitas em parcerias com as escolas por meio das plataformas digitais. Já tem museus que fazem isso na pandemia, né, desenvolveram essa estratégia e não é a mesma coisa que estar presente no museu, mas preencheu uma lacuna importante naquele momento ali de pandemia, e alguns museus adaptaram, né, estratégias e têm esse serviço disponível hoje também. Mais alguém gostaria de conversar alguma coisa? Sirinei agora pegou o microfone. Eu acho assim de grande importância, né, esse museu, e vejo assim uma ansiedade para que isso estivesse pronto logo, né? Atualmente estou diretor da Escola do Campo e a gente vê que precisa isso para os nossos alunos, né? Porque a Escola do Campo mesmo, ela está incorporada e quase como a normal da cidade. Então, isso seria um diferencial muito importante. A minha preocupação é enquanto à estrutura, porque está no projeto e nós não temos aí uma previsão para colocar isso em funcionamento. Será que teria alguma possibilidade, alguma coisa de, por exemplo, utilizar aí, não lá a sala aí da UTFPR, mas utilizar algum espaço aqui da UTFPR que a gente pudesse, antes de ter uma sede própria, aquela construção, porque aqueles milhões ali que o diretor falou ali que vão conseguir, a gente se preocupa um pouco, né? E daí para a gente ter quanto antes alguma coisa assim, teria alguma forma de fazer, né?
algum espaço até construir a sede, para que a gente venha aí, por exemplo, no próximo ano, uma coisa assim, a gente já ter um início para isso, né? Olha, eu já até me identifiquei, eu tenho lá, já tenho uma peça lá que eu acho que vai ser uma plantadeira de tração animal, por exemplo, plantadeira mesmo de tração animal que está lá jogada lá em casa, que é uma coisa que eu vi no passado, que, por exemplo, já pode ser uma coisa para doação, né, para o museu. Mas aí a preocupação é o tempo que nós vamos levar para colocar em execução esse museu e que a gente possa estar visitando. É só a colocação assim. Bom, professor, desculpa, o seu nome? Professor Clairo, atualmente estou diretor da escola do campus São Francisco do Bandeira. Ah, perfeito. É Clairo, né? Tá. Professor Clairo, assim, dentro da UTF está em desenvolvimento um projeto para fazer uma visita orientada das escolas, né? O professor Vicente teve que se ausentar, mas ele que está à frente desse projeto, e isso está em andamento. Tem-se a expectativa que já no ano que vem se possa iniciar esse serviço dentro da UTF, de poder receber as escolas, fazer um trabalho de visitação e conhecimento de todo o campus e alguma atividade mais direcionada. Algo que, na sua fala, me surgiu uma ideia, porque nós estamos cadastrando o projeto que vai trabalhar agora no projeto de elaboração, de formulação da exposição que vai ser montada nesse museu, quando o prédio estiver pronto, é que a gente pode pensar também em alguma ação de o museu ir até as escolas para alguma atividade preparatória, né, ainda como uma espécie de projeto piloto, né? Então, algo para a gente pensar aqui e tentar encaixar. Mas essa vinda ao campus, eu acredito que ano que vem já é possível, certo? Ainda não com uma estrutura, ainda não com algo mais, já é possível a gente pensar algo nesta linha para poder receber já as escolas e criando esse sentimento. Bom, o projeto do prédio, o arquitetônico está bem adiantado, o memorial descritivo com certeza fica pronto até o final do ano, e depois vem os projetos de engenharia. Então, tem uma expectativa, né, de tentar começar essa obra o quanto antes, mas, sendo bem realista, eu acho que a gente consegue, né, começar a captar o recurso para ela em 2023, e aí, dependendo do volume que vai sendo captado, quem sabe ainda em 2024 começar a obra. Embora é uma obra grande, ela talvez não demore tanto, porque ela é uma obra de traços, arquitetonicamente falando, é uma obra de traços simples, né? Então, para a engenharia não é um desafio tão gigante assim, e como ela é uma obra que a grande extensão dela é em pavimento térreo, só uma pequena parte administrativa que é em 2 pavimentos, então ela também tem assim uma questão de execução que não é tão complexa, né? Mas aí vai depender de uma série de articulações, né? Vão ter recurso captado pela lei de incentivo, algum recurso de transferência por convênio com governos. Então, vai ter toda uma engenharia aí para ser construída para viabilizar esse recurso. E vamos passar a palavra para o Sidemar, que aí é o presidente da associação e alguém que está diretamente vinculado na comissão de implantação, que ele vai poder dar mais alguns detalhes sobre essas articulações. Professor, claro, essa questão de fato é bem importante, a gente se preocupa com ela, né? O que vão fazer até que a obra fique pronta, né? Então, a gente já vem fazendo algumas tentativas nesse sentido, que é existir ações, né, que contribuem para construir o museu, né? E isso que o Maurício apontou, né, vem nesse sentido, né? De fato, a ideia de visitação ao campus, já existe a visitação, mas tem uma comissão que está pensando um pouco além disso, né? Um processo mais guiado, mais estruturado em torno da visitação. Mas gostaríamos também de contar com vocês, no sentido de ajudar a pensar, né? O que a gente pode ir fazendo para ir construindo isso. Uma coisa que nós pensamos foi um curso de especialização, né, em História, Agricultura e Patrimônio Cultural, mas assim, está bastante na ideia ainda, falta materializar, colocar no papel, que aí eu acho que o público seriam os professores da rede estadual, principalmente, mas não somente, e profissionais das ciências agrárias que tivessem interesse no tema História, Agricultura e Patrimônio Cultural. E, a partir dessa especialização, é possível pensar em ações educativas iniciais que ajudem a mobilizar nesse sentido, né? Então, as monografias, os trabalhos, os projetos poderiam ser projetos pilotos, como disse Maurício,
no sentido dessa construção. Gostaríamos muito de contar com vocês no sentido de apresentar ideias e começar algumas coisas que mobilizem, né? Para que a gente não fique esperando, aguardando a construção, a obra, para depois pensar no que fazer. Ou seja, a gente tem que ir fazendo coisas, né, com base naquilo que a gente tem disponível. E é isso, então. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição ou pergunta? Todo mundo tranquilo, satisfeito? Então está bem. Bom, então eu vou passar a palavra, né? Agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, o interesse, o comprometimento de deixar as suas escolas virem até o campus de Dois Vizinhos para conversar com a gente sobre museu, sobre educação, sobre patrimônio, para se engajar nesse sonho, né, que nós começamos. Nós fomos seduzidos por esse sonho e por esse projeto no início de 2020 e estamos aqui caminhando junto com a comissão de implantação, com a Associação de Amigos e com o campus da UTFPR de Dois Vizinhos para tornar esse museu viável. O desafio é grande, mas é um desafio que nos mobiliza, porque, afinal de contas, é uma região que merece ter um museu de alto nível e que também vai ser um indutor de desenvolvimento para Dois Vizinhos e para todos os municípios de entorno, na medida em que atrai muitos olhares para cá e valoriza, né, tudo aquilo que se faz aqui em termos de trabalho, de cultura, de sociedade e de desenvolvimento educacional.